assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Um escritor super certinho, inglês, meio travado, chamado Henry. Ele passa um tempão escrevendo um livro que ele acha que vai ser um sucesso, cheio de palavras bonitas, reflexões profundas e silêncio. Porque ninguém lê. Tipo, zero interesse. O livro é um fracasso completo. Até que um belo dia, algo inesperado acontece. O livro bomba no México. Isso mesmo. O mesmo livro que ninguém queria na Inglaterra está vendendo igual água lá do outro lado do mundo. A editora fica doida e decide mandar Henry para o México para promover o livro com uma turnê de eventos. E ele, claro, vai sem nem entender como isso aconteceu. Só que tem um detalhe importante aí. Quando ele chega no México, ele descobre que o livro não está fazendo sucesso do jeitinho que ele escreveu, não. A tradutora, uma mulher chamada Maria, basicamente reescreveu a história inteira. Transformou aquele romance chato e parado em algo super quente, cheio de paixão, cenas picantes e emoção. Ou seja, o público amou a versão dela, não a dele. E aí começa a confusão. Henry, que é todo metódico e quadrado, fica bravo, claro. Ele acha que foi traído, que isso não é justo, que estão enganando os leitores. Já Maria, por outro lado, defende que ela só fez o que precisava para tornar o livro interessante para o público mexicano. Eles batem cabeça o tempo todo. É discussão atrás de discussão, mas ao mesmo tempo rola aquela faísca, sabe? Aquela tensão gostosa de quem briga. Mas no fundo tem alguma coisa ali crescendo. Enquanto viajam juntos de cidade em cidade nessa turnê, eles vão sendo obrigados a trabalhar como uma dupla. Tem que fingir que estão super alinhados, que tudo é lindo e perfeito entre eles. Enquanto por trás dos panos, brigam feito cão e gato. Mas com o tempo eles vão se conhecendo melhor. Henry começa a sair da sua caixinha, a ver o mundo de um jeito mais leve. Maria, que tem seus próprios problemas e uma vida complicada, ela é mãe solo e está tentando equilibrar tudo sozinha, começa a se abrir também. Os dois, sem querer, vão se ajudando a crescer. E claro, como em toda boa comédia romântica, tem momentos super engraçados. Tipo eles fugindo de situações constrangedoras em eventos, ou quando precisam lidar com fãs animadíssimos da versão apimentada do livro, e Henry nem sabe onde enfiar a cara. E também tem aqueles momentos mais doces, que fazem a gente suspirar, torcendo para que eles percebam logo o que estão sentindo um pelo outro. Mas não pense que tudo é fácil. Eles enfrentam altos e baixos. Tem tensão, tem mágoas, tem inseguranças. Henry sente que perdeu o controle sobre a própria obra, e Maria tem medo de ser julgada por quem ela é e pelas escolhas que fez. Só que no fim das contas, eles aprendem a se escutar, a entender o ponto de vista do outro e a trabalhar juntos de verdade, não como dois opostos que se atacam, mas como dois pedaços diferentes que se completam. Ah, e o mais legal é ver como o livro, aquele que parecia sem graça, virou algo totalmente novo quando passou pelas mãos de outra pessoa com uma visão diferente. Isso faz a gente pensar, né? Às vezes uma história precisa só de um olhar novo para ganhar vida, e às vezes a gente também precisa disso. Alguém que enxergue algo em nós que nem a gente percebeu. Então, o livro do amor é sobre isso. Duas pessoas completamente diferentes, unidas por um livro que ninguém esperava que desse certo. É sobre recomeços, mudanças, e sobre como o amor pode surgir nos lugares mais improváveis. Com uma boa dose de humor, química e emoção, o filme é leve, divertido, e tem aquele clima gostoso que faz a gente sorrir no final. E, olha, mesmo que você ache que já viu essa história antes, do jeito que ela é contada aqui, vale a pena embarcar. Então, conhece o Henry? Ele é um escritor inglês. Sabe aquele tipo bem quieto, arrumadinho, que leva tudo a sério demais? É ele. O cara passou meses, talvez até anos, escrevendo um livro de romance que ele achava ser a coisa mais linda do mundo. Cheio de palavras chiques, sentimentos contidos, tudo bem calmo e profundo. Só que tem um probleminha. Ninguém lê. Ninguém mesmo. O livro vai para as prateleiras e... silêncio. As pessoas passam reto. A crítica nem se dá ao trabalho de falar mal, porque nem acha relevante o suficiente. Um fracasso total. Henry fica arrasado, claro. Ele acreditava de verdade que tinha escrito algo importante, algo que ia tocar o coração das pessoas. Mas não rolou.
A vida de escritor não tá fácil. Até que um dia, do nada, ele recebe uma ligação da editora. E aí vem a bomba. O livro virou um sucesso no México. Isso mesmo, no México. Ele nem acredita. Tipo, o quê? O livro que ninguém quis na Inglaterra tá vendendo igual pipoca em feira do outro lado do mundo? A editora já prepara tudo. Quer que ele vá pra lá fazer uma turnê de divulgação, com direito a entrevistas, autógrafos e muito blá 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 com os fãs. Ele fica meio perdido, mas topa, né? Afinal, vai que agora a sorte virou? Chegando no México, a situação já começa estranha. Todo mundo parece amar o livro, mas de um jeito diferente. As fãs estão eufóricas, os eventos estão lotados e o povo tá chamando a história de caliente, cheia de paixão, desejo e cenas picantes. Henry fica tipo, caliente? Mas meu livro nem tem beijo direito. Aí ele conhece Maria, a tradutora do livro, e é aí que tudo faz sentido. Maria é o oposto dele. Ela é espontânea, divertida, fala o que pensa e tem um jeito super leve de levar a vida. E ela admite, sem vergonha nenhuma, ela reescreveu o livro inteiro. Isso mesmo. Pegou aquela história lenta e fria do Henry e deu uma apimentada boa. Colocou cenas mais emocionantes, romance mais intenso, personagens com mais química e transformou o livro num verdadeiro romance ardente. Henry surta, fica bravo, ofendido, sente que traíram a obra dele. Ele grita, do jeito britânico dele, claro, diz que isso é desonesto, que o público foi enganado. E Maria? Ela dá risada. Diz que só fez o necessário para tornar o livro interessante para o público local. Que do que adianta manter tudo igual se ninguém vai ler? Ela basicamente salvou o livro, do jeito dela. A editora, claro, tá nem aí para essa briguinha dos dois. Tudo que ela quer é que eles trabalhem juntos, porque o livro virou um fenômeno e o público quer ver os dois lado a lado. Então, mesmo se odiando, Henry e Maria são obrigados a embarcar juntos numa turnê de divulgação por várias cidades do México. A partir daí, a treta só aumenta. Henry vive tentando explicar que aquele livro não é dele, que ele não escreveu aquelas partes sensuais, que foi tudo modificado. Mas os fãs não querem saber. Eles amam a versão mexicana. E Maria, claro, se diverte com o desconforto de Henry, achando ele todo travadinho e dramático demais. Enquanto isso, Henry só quer recuperar o controle da situação. Ele tenta ler a tradução e fica em choque com o que Maria escreveu. É tipo outro livro, um que ele nunca teria coragem de escrever, e isso deixa ele ainda mais frustrado. Mas o mais engraçado? Mesmo com toda essa confusão, o público tá amando. Os eventos são um sucesso. E por mais que Henry esteja irritado, ele também começa a perceber que, talvez, só talvez, o problema do livro original era justamente ele levar tudo a sério demais. Logo nas primeiras paradas da turnê, Henry tá um peixe fora d'água. As entrevistas são todas em espanhol, ele mal entende o que tá acontecendo, e Maria vive traduzindo as respostas dele, só que do jeito dela. Tipo, ele responde uma coisa sem graça e ela transforma numa história super dramática e engraçada, e o público vai à loucura. Ele fica mais bravo, claro, mas não pode fazer nada. O povo ama a versão da Maria. Só que não é só isso. Eles começam a se meter em várias situações meio absurdas. Tem um evento onde os fãs pedem para eles recriarem cenas do livro, com direito a olhar apaixonado, toque nas mãos e até beijos falsos. Henry quase derrete de vergonha, mas Maria segura as pontas como se fosse atriz de novela. E adivinha? Mesmo brigando por tudo, os dois têm química. Dá pra sentir. Eles se provocam o tempo todo, tipo criança que briga, mas gosta. Durante a viagem, eles vão se conhecendo melhor. Henry descobre que Maria não é só a mulher ousada que mudou o livro. Ela é mãe solo, cuida sozinha do filho pequeno e vive com a avó. Ela traduz livros para sobreviver e ainda arranja tempo para escrever suas próprias histórias, que ninguém quer publicar porque dizem que não vende. A vida dela é uma correria, cheia de luta, mas ela não perde o bom humor. Henry começa a olhar para ela diferente. Ele vê que ela não fez a tradução diferente por maldade, mas porque queria que as pessoas se conectassem com a história. E deu certo. O livro virou um sucesso por causa disso. Ao mesmo tempo, Maria começa a perceber que Henry, apesar de todo certinho, tem um lado sensível, inseguro até. Ele tem medo de se arriscar, de sair da zona de conforto, de se expor de verdade. Com o tempo, os dois vão se soltando.
riem mais juntos, conversam de verdade, compartilham medos e sonhos. E claro, rolam uns momentos mais intensos também. Tipo aquele olhar que dura um pouco mais, aquela aproximação que dá frio na barriga, sabe? Só que nenhum dos dois quer admitir que tá rolando algo. Orgulho puro. E o mais legal é que conforme eles se aproximam, o próprio Henry começa a mudar. Ele, que antes achava que tudo tinha que ser formal e controlado, começa a escrever de um jeito mais leve, mais livre. Ele até topa tentar escrever uma nova versão do livro, dessa vez junto com Maria, combinando os dois estilos. Ele cede um pouco, ela também. Vão tentando encontrar um meio termo, e isso vale para o livro e para a relação deles. Um escritor super certinho, inglês, meio travado, chamado Henry. Ele passa um tempão escrevendo um livro que ele acha que vai ser um sucesso, cheio de palavras bonitas, reflexões profundas e silêncio. Porque ninguém lê. Tipo, zero interesse. O livro é um fracasso completo. Até que um belo dia, algo inesperado acontece. O livro bomba no México. Isso mesmo. O mesmo livro que ninguém queria na Inglaterra tá vendendo igual água lá do outro lado do mundo. A editora fica doida e decide mandar Henry pro México para promover o livro com uma turnê de eventos. E ele, claro, vai sem nem entender como isso aconteceu. Só que tem um detalhe importante aí. Quando ele chega no México, ele descobre que o livro não tá fazendo sucesso do jeitinho que ele escreveu, não. A tradutora, uma mulher chamada Maria, basicamente reescreveu a história inteira. Transformou aquele romance chato e parado em algo super quente, cheio de paixão, cenas picantes e emoção. Ou seja, o público amou a versão dela, não a dele. E aí começa a confusão. Henry, que é todo metódico e quadrado, fica bravo, claro. Ele acha que foi traído, que isso não é justo, que estão enganando os leitores. Já Maria, por outro lado, defende que ela só fez o que precisava para tornar o livro interessante para o público mexicano. Eles batem cabeça o tempo todo. É discussão atrás de discussão, mas ao mesmo tempo rola aquela faísca, sabe? Aquela tensão gostosa de quem briga. Mas no fundo tem alguma coisa ali crescendo. Enquanto viajam juntos de cidade em cidade nessa turnê, eles vão sendo obrigados a trabalhar como uma dupla. Tem que fingir que estão super alinhados, que tudo é lindo e perfeito entre eles. Enquanto por trás dos panos, brigam feito cão e gato. Mas com o tempo eles vão se conhecendo melhor. Henry começa a sair da sua caixinha, a ver o mundo de um jeito mais leve. Maria, que tem seus próprios problemas e uma vida complicada, ela é mãe solo e está tentando equilibrar tudo sozinha, começa a se abrir também. Os dois, sem querer, vão se ajudando a crescer. E claro, como em toda boa comédia romântica, tem momentos super engraçados. Tipo eles fugindo de situações constrangedoras em eventos, ou quando precisam lidar com fãs animadíssimos da versão apimentada do livro, e Henry nem sabe onde enfiar a cara. E também tem aqueles momentos mais doces, que fazem a gente suspirar, torcendo para que eles percebam logo o que estão sentindo um pelo outro. Mas não pense que tudo é fácil. Eles enfrentam altos e baixos. Tem tensão, tem mágoas, tem inseguranças. Henry sente que perdeu o controle sobre a própria obra e Maria tem medo de ser julgada por quem ela é e pelas escolhas que fez. Só que no fim das contas, eles aprendem a se escutar, a entender o ponto de vista do outro e a trabalhar juntos de verdade. Não como dois opostos que se atacam, mas como dois pedaços diferentes que se completam. E o mais legal é ver como o livro, aquele que parecia sem graça, virou algo totalmente novo quando passou pelas mãos de outra pessoa com uma visão diferente. Isso faz a gente pensar, né? Às vezes uma história precisa só de um olhar novo para ganhar vida. E às vezes a gente também precisa disso. Alguém que enxergue algo em nós que nem a gente percebeu. Então, o livro do amor é sobre isso. Duas pessoas completamente diferentes, unidas por um livro que ninguém esperava que desse certo. É sobre recomeços, mudanças, e sobre como o amor pode surgir nos lugares mais improváveis. Com uma boa dose de humor, química e emoção, o filme é leve, divertido, e tem aquele clima gostoso que faz a gente sorrir no final. E, olha, mesmo que você ache que já viu essa história antes, do jeito que ela é contada aqui, vale a pena embarcar. Então, conhece o Henry? Ele é um escritor inglês. Sabe aquele tipo bem quieto, arrumadinho, que leva tudo a sério demais? É ele. O cara passou meses, talvez até anos, escrevendo um livro de romance que ele achava ser a coisa mais linda do mundo,
cheio de palavras chiques, sentimentos contidos, tudo bem calmo e profundo. Só que tem um probleminha. Ninguém lê. Ninguém mesmo. O livro vai para as prateleiras e... silêncio. As pessoas passam reto. A crítica nem se dá ao trabalho de falar mal, porque nem acha relevante o suficiente. Um fracasso total. Henry fica arrasado, claro. Ele acreditava de verdade que tinha escrito algo importante, algo que ia tocar o coração das pessoas. Mas não rolou. A vida de escritor não tá fácil. Até que um dia, do nada, ele recebe uma ligação da editora. E aí vem a bomba. O livro virou um sucesso no México. Isso mesmo, no México. Ele nem acredita. Tipo, o quê? O livro que ninguém quis na Inglaterra tá vendendo igual pipoca em feira do outro lado do mundo? A editora já prepara tudo. Quer que ele vá pra lá fazer uma turnê de divulgação, com direito a entrevistas, autógrafos e muito blá 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 com os fãs. Ele fica meio perdido, mas topa, né? Afinal, vai que agora a sorte virou? Chegando no México, a situação já começa estranha. Todo mundo parece amar o livro, mas de um jeito diferente. As fãs estão eufóricas, os eventos estão lotados e o povo tá chamando a história de caliente, cheia de paixão, desejo e cenas picantes. Henry fica tipo, caliente? Mas meu livro nem tem beijo direito. Aí ele conhece Maria, a tradutora do livro, e é aí que tudo faz sentido. Maria é o oposto dele. Ela é espontânea, divertida, fala o que pensa e tem um jeito super leve de levar a vida. E ela admite, sem vergonha nenhuma, ela reescreveu o livro inteiro. Isso mesmo. Pegou aquela história lenta e fria do Henry e deu uma apimentada boa. Colocou cenas mais emocionantes, romance mais intenso, personagens com mais química e transformou o livro num verdadeiro romance ardente. Henry surta, fica bravo, ofendido, sente que traíram a obra dele. Ele grita, do jeito britânico dele, claro, diz que isso é desonesto, que o público foi enganado. E Maria? Ela dá risada. Diz que só fez o necessário para tornar o livro interessante para o público local. Que do que adianta manter tudo igual se ninguém vai ler? Ela basicamente salvou o livro, do jeito dela. A editora, claro, tá nem aí para essa briguinha dos dois. Tudo que ela quer é que eles trabalhem juntos, porque o livro virou um fenômeno e o público quer ver os dois lado a lado. Então, mesmo se odiando, Henry e Maria são obrigados a embarcar juntos numa turnê de divulgação por várias cidades do México. A partir daí, a treta só aumenta. Henry vive tentando explicar que aquele livro não é dele, que ele não escreveu aquelas partes sensuais, que foi tudo modificado. Mas os fãs não querem saber. Eles amam a versão mexicana. E Maria, claro, se diverte com o desconforto de Henry, achando ele todo travadinho e dramático demais. Enquanto isso, Henry só quer recuperar o controle da situação. Ele tenta ler a tradução e fica em choque com o que Maria escreveu. É tipo outro livro, um que ele nunca teria coragem de escrever, e isso deixa ele ainda mais frustrado. Mas o mais engraçado? Mesmo com toda essa confusão, o público tá amando. Os eventos são um sucesso. E por mais que Henry esteja irritado, ele também começa a perceber que, talvez, só talvez, o problema do livro original era justamente ele levar tudo a sério demais. Logo nas primeiras paradas da turnê, Henry tá um peixe fora d'água. As entrevistas são todas em espanhol, ele mal entende o que está acontecendo, e Maria vive traduzindo as respostas dele, só que do jeito dela. Tipo, ele responde uma coisa sem graça e ela transforma numa história super dramática e engraçada, e o público vai à loucura. Ele fica mais bravo, claro, mas não pode fazer nada. O povo ama a versão da Maria, só que não é só isso. Eles começam a se meter em várias situações meio absurdas. Tem um evento onde os fãs pedem para eles recriarem cenas do livro, com direito a olhar apaixonado, toque nas mãos e até beijos falsos. Henry quase derrete de vergonha, mas Maria segura as pontas como se fosse atriz de novela. E adivinha? Mesmo brigando por tudo, os dois têm química. Dá pra sentir. Eles se provocam o tempo todo, tipo criança que briga, mas gosta. Durante a viagem, eles vão se conhecendo melhor. Henry descobre que Maria não é só a mulher ousada que mudou o livro. Ela é mãe solo, cuida sozinha do filho pequeno e vive com a avó. Ela traduz livros para sobreviver e ainda arranja tempo para escrever suas próprias histórias, que ninguém quer publicar porque dizem que não vende. A vida dela é uma correria, cheia de luta.
mas ela não perde o bom humor. Henry começa a olhar para ela diferente. Ele vê que ela não fez a tradução diferente por maldade, mas porque queria que as pessoas se conectassem com a história. E deu certo. O livro virou um sucesso por causa disso. Ao mesmo tempo, Maria começa a perceber que Henry, apesar de todo certinho, tem um lado sensível, inseguro até. Ele tem medo de se arriscar, de sair da zona de conforto, de se expor de verdade. Com o tempo, os dois vão se soltando, riem mais juntos, conversam de verdade, compartilham medos e sonhos. E claro, rolam uns momentos mais intensos também. Tipo aquele olhar que dura um pouco mais, aquela aproximação que dá frio na barriga, sabe? Só que nenhum dos dois quer admitir que tá rolando algo. Orgulho puro. E o mais legal é que conforme eles se aproximam, o próprio Henry começa a mudar. Ele, que antes achava que tudo tinha que ser formal e controlado, começa a escrever de um jeito mais leve, mais livre. Ele até topa tentar escrever uma nova versão do livro, dessa vez junto com Maria, combinando os dois estilos. Ele cede um pouco, ela também. Vão tentando encontrar um meio termo, e isso vale para o livro e para a relação deles. Um escritor super certinho, inglês, meio travado, chamado Henry. Ele passa um tempão escrevendo um livro que ele acha que vai ser um sucesso, cheio de palavras bonitas, reflexões profundas e silêncio. Porque ninguém lê. Tipo, zero interesse. O livro é um fracasso completo. Até que um belo dia, algo inesperado acontece. O livro bomba no México. Isso mesmo. O mesmo livro que ninguém queria na Inglaterra tá vendendo igual água lá do outro lado do mundo. A editora fica doida e decide mandar Henry pro México para promover o livro com uma turnê de eventos. E ele, claro, vai sem nem entender como isso aconteceu. Só que tem um detalhe importante aí. Quando ele chega no México, ele descobre que o livro não tá fazendo sucesso do jeitinho que ele escreveu, não. A tradutora, uma mulher chamada Maria, basicamente reescreveu a história inteira. Transformou aquele romance chato e parado em algo super quente, cheio de paixão, cenas picantes e emoção. Ou seja, o público amou a versão dela, não a dele. E aí começa a confusão. Henry, que é todo metódico e quadrado, fica bravo, claro. Ele acha que foi traído, que isso não é justo, que estão enganando os leitores. Já Maria, por outro lado, defende que ela só fez o que precisava para tornar o livro interessante para o público mexicano. Eles batem cabeça o tempo todo. É discussão atrás de discussão, mas ao mesmo tempo rola aquela faísca, sabe? Aquela tensão gostosa de quem briga. Mas no fundo tem alguma coisa ali crescendo. Enquanto viajam juntos de cidade em cidade nessa turnê, eles vão sendo obrigados a trabalhar como uma dupla. Tem que fingir que estão super alinhados, que tudo é lindo e perfeito entre eles. Enquanto por trás dos panos, brigam feito cão e gato. Mas com o tempo eles vão se conhecendo melhor. Henry começa a sair da sua caixinha, a ver o mundo de um jeito mais leve. Maria, que tem seus próprios problemas e uma vida complicada, ela é mãe solo e está tentando equilibrar tudo sozinha, começa a se abrir também. Os dois, sem querer, vão se ajudando a crescer. E claro, como em toda boa comédia romântica, tem momentos super engraçados. Tipo eles fugindo de situações constrangedoras em eventos, ou quando precisam lidar com fãs animadíssimos da versão apimentada do livro, e Henry nem sabe onde enfiar a cara. E também tem aqueles momentos mais doces, que fazem a gente suspirar, torcendo para que eles percebam logo o que estão sentindo um pelo outro. Mas não pense que tudo é fácil. Eles enfrentam altos e baixos. Tem tensão, tem mágoas, tem inseguranças. Henry sente que perdeu o controle sobre a própria obra e Maria tem medo de ser julgada por quem ela é e pelas escolhas que fez. Só que no fim das contas, eles aprendem a se escutar, a entender o ponto de vista do outro e a trabalhar juntos de verdade. Não como dois opostos que se atacam, mas como dois pedaços diferentes que se completam. E o mais legal é ver como o livro, aquele que parecia sem graça, virou algo totalmente novo quando passou pelas mãos de outra pessoa com uma visão diferente. Isso faz a gente pensar, né? Às vezes uma história precisa só de um olhar novo para ganhar vida. E às vezes a gente também precisa disso. Alguém que enxergue algo em nós que nem a gente percebeu. Então, o livro do amor é sobre isso. Duas pessoas completamente diferentes, unidas por um livro que ninguém esperava que desse certo. É sobre recomeços, mudanças e sobre como o amor pode surgir nos lugares mais improváveis.
Com uma boa dose de humor, química e emoção, o filme é leve, divertido e tem aquele clima gostoso que faz a gente sorrir no final. E, olha, mesmo que você ache que já viu essa história antes, do jeito que ela é contada aqui, vale a pena embarcar. Então, conhece o Henry? Ele é um escritor inglês. Sabe aquele tipo bem quieto, arrumadinho, que leva tudo a sério demais? É ele. O cara passou meses, talvez até anos, escrevendo um livro de romance que ele achava ser a coisa mais linda do mundo. Cheio de palavras chiques, sentimentos contidos, tudo bem calmo e profundo. Só que tem um probleminha. Ninguém lê. Ninguém mesmo. O livro vai para as prateleiras e... silêncio. As pessoas passam reto. A crítica nem se dá ao trabalho de falar mal, porque nem acha relevante o suficiente. Um fracasso total. Henry fica arrasado, claro. Ele acreditava de verdade que tinha escrito algo importante, algo que ia tocar o coração das pessoas. Mas não rolou. A vida de escritor não tá fácil. Até que um dia, do nada, ele recebe uma ligação da editora. E aí vem a bomba. O livro virou um sucesso no México. Isso mesmo, no México. Ele nem acredita. Tipo, o quê? O livro que ninguém quis na Inglaterra tá vendendo igual pipoca em feira do outro lado do mundo? A editora já prepara tudo. Quer que ele vá pra lá fazer uma turnê de divulgação, com direito a entrevistas, autógrafos e muito blá 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 com os fãs. Ele fica meio perdido, mas topa, né? Afinal, vai que agora a sorte virou? Chegando no México, a situação já começa estranha. Todo mundo parece amar o livro, mas de um jeito diferente. As fãs estão eufóricas, os eventos estão lotados e o povo tá chamando a história de caliente, cheia de paixão, desejo e cenas picantes. Henry fica tipo, caliente? Mas meu livro nem tem beijo direito. Aí ele conhece Maria, a tradutora do livro, e é aí que tudo faz sentido. Maria é o oposto dele. Ela é espontânea, divertida, fala o que pensa e tem um jeito super leve de levar a vida. E ela admite, sem vergonha nenhuma, ela reescreveu o livro inteiro. Isso mesmo. Pegou aquela história lenta e fria do Henry e deu uma apimentada boa. Colocou cenas mais emocionantes, romance mais intenso, personagens com mais química e transformou o livro num verdadeiro romance ardente. Henry surta, fica bravo, ofendido, sente que traíram a obra dele. Ele grita, do jeito britânico dele, claro, diz que isso é desonesto, que o público foi enganado. E Maria? Ela dá risada. Diz que só fez o necessário para tornar o livro interessante para o público local. Que do que adianta manter tudo igual se ninguém vai ler? Ela basicamente salvou o livro, do jeito dela. A editora, claro, tá nem aí para essa briguinha dos dois. Tudo que ela quer é que eles trabalhem juntos, porque o livro virou um fenômeno e o público quer ver os dois lado a lado. Então, mesmo se odiando, Henry e Maria são obrigados a embarcar juntos numa turnê de divulgação por várias cidades do México. A partir daí, a treta só aumenta. Henry vive tentando explicar que aquele livro não é dele, que ele não escreveu aquelas partes sensuais, que foi tudo modificado. Mas os fãs não querem saber. Eles amam a versão mexicana. E Maria, claro, se diverte com o desconforto de Henry, achando ele todo travadinho e dramático demais. Enquanto isso, Henry só quer recuperar o controle da situação. Ele tenta ler a tradução e fica em choque com o que Maria escreveu. É tipo outro livro, um que ele nunca teria coragem de escrever, e isso deixa ele ainda mais frustrado. Mas o mais engraçado? Mesmo com toda essa confusão, o público tá amando. Os eventos são um sucesso. E por mais que Henry esteja irritado, ele também começa a perceber que, talvez, só talvez, o problema do livro original era justamente ele levar tudo a sério demais. Logo nas primeiras paradas da turnê, Henry tá um peixe fora d'água. As entrevistas são todas em espanhol, ele mal entende o que está acontecendo, e Maria vive traduzindo as respostas dele, só que do jeito dela. Tipo, ele responde uma coisa sem graça e ela transforma numa história super dramática e engraçada, e o público vai à loucura. Ele fica mais bravo, claro, mas não pode fazer nada. O povo ama a versão da Maria, só que não é só isso. Eles começam a se meter em várias situações meio absurdas. Tem um evento onde os fãs pedem para eles recriarem cenas do livro, com direito a olhar apaixonado, toque nas mãos e até beijos falsos. Henry quase derrete de vergonha, mas Maria segura as pontas como se fosse atriz de novela. E adivinha?
Mesmo brigando por tudo, os dois têm química. Dá pra sentir. Eles se provocam o tempo todo, tipo criança que briga, mas gosta. Durante a viagem, eles vão se conhecendo melhor. Henry descobre que Maria não é só a mulher ousada que mudou o livro. Ela é mãe solo, cuida sozinha do filho pequeno e vive com a avó. Ela traduz livros para sobreviver e ainda arranja tempo para escrever suas próprias histórias, que ninguém quer publicar porque dizem que não vende. A vida dela é uma correria, cheia de luta, mas ela não perde o bom humor. Henry começa a olhar para ela diferente. Ele vê que ela não fez a tradução diferente por maldade, mas porque queria que as pessoas se conectassem com a história. E deu certo. O livro virou um sucesso por causa disso. Ao mesmo tempo, Maria começa a perceber que Henry, apesar de todo certinho, tem um lado sensível, inseguro até. Ele tem medo de se arriscar, de sair da zona de conforto, de se expor de verdade. Com o tempo, os dois vão se soltando, riem mais juntos, conversam de verdade, compartilham medos e sonhos. E claro, rolam uns momentos mais intensos também. Tipo aquele olhar que dura um pouco mais, aquela aproximação que dá frio na barriga, sabe? Só que nenhum dos dois quer admitir que tá rolando algo. Orgulho puro. E o mais legal é que conforme eles se aproximam, o próprio Henry começa a mudar. Ele, que antes achava que tudo tinha que ser formal e controlado, começa a escrever de um jeito mais leve, mais livre. Ele até topa tentar escrever uma nova versão do livro, dessa vez, junto com Maria, combinando os dois estilos. Ele cede um pouco, ela também. Vão tentando encontrar um meio termo, e isso vale para o livro e para a relação deles. Um escritor super certinho, inglês, meio travado, chamado Henry. Ele passa um tempão escrevendo um livro que ele acha que vai ser um sucesso, cheio de palavras bonitas, reflexões profundas e silêncio. Porque ninguém lê. Tipo, zero interesse. O livro é um fracasso completo. Até que um belo dia, algo inesperado acontece. O livro bomba no México. Isso mesmo. O mesmo livro que ninguém queria na Inglaterra tá vendendo igual água lá do outro lado do mundo. A editora fica doida e decide mandar Henry pro México para promover o livro com uma turnê de eventos. E ele, claro, vai sem nem entender como isso aconteceu. Só que tem um detalhe importante aí. Quando ele chega no México, ele descobre que o livro não tá fazendo sucesso do jeitinho que ele escreveu, não. A tradutora, uma mulher chamada Maria, basicamente reescreveu a história inteira. Transformou aquele romance chato e parado em algo super quente, cheio de paixão, cenas picantes e emoção. Ou seja, o público amou a versão dela, não a dele. E aí começa a confusão. Henry, que é todo metódico e quadrado, fica bravo, claro. Ele acha que foi traído, que isso não é justo, que estão enganando os leitores. Já Maria, por outro lado, defende que ela só fez o que precisava para tornar o livro interessante para o público mexicano. Eles batem cabeça o tempo todo. É discussão atrás de discussão, mas ao mesmo tempo rola aquela faísca, sabe? Aquela tensão gostosa de quem briga. Mas no fundo tem alguma coisa ali crescendo. Enquanto viajam juntos de cidade em cidade nessa turnê, eles vão sendo obrigados a trabalhar como uma dupla. Tem que fingir que estão super alinhados, que tudo é lindo e perfeito entre eles. Enquanto por trás dos panos, brigam feito cão e gato. Mas com o tempo eles vão se conhecendo melhor. Henry começa a sair da sua caixinha, a ver o mundo de um jeito mais leve. Maria, que tem seus próprios problemas e uma vida complicada, ela é mãe solo e está tentando equilibrar tudo sozinha, começa a se abrir também. Os dois, sem querer, vão se ajudando a crescer. E claro, como em toda boa comédia romântica, tem momentos super engraçados. Tipo eles fugindo de situações constrangedoras em eventos, ou quando precisam lidar com fãs animadíssimos da versão apimentada do livro, e Henry nem sabe onde enfiar a cara. E também tem aqueles momentos mais doces, que fazem a gente suspirar, torcendo para que eles percebam logo o que estão sentindo um pelo outro. Mas não pense que tudo é fácil. Eles enfrentam altos e baixos. Tem tensão, tem mágoas, tem inseguranças. Henry sente que perdeu o controle sobre a própria obra, e Maria tem medo de ser julgada por quem ela é e pelas escolhas que fez. Só que no fim das contas, eles aprendem a se escutar, a entender o ponto de vista do outro, e a trabalhar juntos de verdade. Não como dois opostos que se atacam, mas como dois pedaços diferentes que se completam. Ah, e o mais legal é ver como o livro,
aquele que parecia sem graça, virou algo totalmente novo quando passou pelas mãos de outra pessoa com uma visão diferente. Isso faz a gente pensar, né? Às vezes, uma história precisa só de um olhar novo para ganhar vida. E às vezes, a gente também precisa disso. Alguém que enxergue algo em nós que nem a gente percebeu. Então, o livro do amor é sobre isso. Duas pessoas completamente diferentes, unidas por um livro que ninguém esperava que desse certo. É sobre recomeços, mudanças, e sobre como o amor pode surgir nos lugares mais improváveis. Com uma boa dose de humor, química e emoção, o filme é leve, divertido, e tem aquele clima gostoso que faz a gente sorrir no final. E, olha, mesmo que você ache que já viu essa história antes, do jeito que ela é contada aqui, vale a pena embarcar. Então, conhece o Henry? Ele é um escritor inglês. Sabe aquele tipo bem quieto, arrumadinho, que leva tudo a sério demais? É ele. O cara passou meses, talvez até anos, escrevendo um livro de romance que ele achava ser a coisa mais linda do mundo. Cheio de palavras chiques, sentimentos contidos, tudo bem calmo e profundo. Só que tem um probleminha. Ninguém lê. Ninguém mesmo. O livro vai para as prateleiras e... silêncio. As pessoas passam reto. A crítica nem se dá ao trabalho de falar mal, porque nem acha relevante o suficiente. Um fracasso total. Henry fica arrasado, claro. Ele acreditava de verdade que tinha escrito algo importante, algo que ia tocar o coração das pessoas. Mas não rolou. A vida de escritor não tá fácil. Até que um dia, do nada, ele recebe uma ligação da editora. E aí vem a bomba. O livro virou um sucesso no México. Isso mesmo, no México. Ele nem acredita. Tipo, o quê? O livro que ninguém quis na Inglaterra tá vendendo igual pipoca em feira do outro lado do mundo? A editora já prepara tudo. Quer que ele vá pra lá fazer uma turnê de divulgação, com direito a entrevistas, autógrafos e muito blá 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 com os fãs. Ele fica meio perdido, mas topa, né? Afinal, vai que agora a sorte virou? Chegando no México, a situação já começa estranha. Todo mundo parece amar o livro, mas de um jeito diferente. As fãs estão eufóricas, os eventos estão lotados e o povo tá chamando a história de caliente, cheia de paixão, desejo e cenas picantes. Henry fica tipo, caliente? Mas meu livro nem tem beijo direito. Aí ele conhece Maria, a tradutora do livro, e é aí que tudo faz sentido. Maria é o oposto dele. Ela é espontânea, divertida, fala o que pensa e tem um jeito super leve de levar a vida. E ela admite, sem vergonha nenhuma, ela reescreveu o livro inteiro. Isso mesmo. Pegou aquela história lenta e fria do Henry e deu uma apimentada boa. Colocou cenas mais emocionantes, romance mais intenso, personagens com mais química e transformou o livro num verdadeiro romance ardente. Henry surta, fica bravo, ofendido, sente que traíram a obra dele. Ele grita, do jeito britânico dele, claro, diz que isso é desonesto, que o público foi enganado. E Maria? Ela dá risada. Diz que só fez o necessário para tornar o livro interessante para o público local. Que do que adianta manter tudo igual se ninguém vai ler? Ela basicamente salvou o livro, do jeito dela. A editora, claro, tá nem aí para essa briguinha dos dois. Tudo que ela quer é que eles trabalhem juntos, porque o livro virou um fenômeno e o público quer ver os dois lado a lado. Então, mesmo se odiando, Henry e Maria são obrigados a embarcar juntos numa turnê de divulgação por várias cidades do México. A partir daí, a treta só aumenta. Henry vive tentando explicar que aquele livro não é dele, que ele não escreveu aquelas partes sensuais, que foi tudo modificado. Mas os fãs não querem saber. Eles amam a versão mexicana. E Maria, claro, se diverte com o desconforto de Henry, achando ele todo travadinho e dramático demais. Enquanto isso, Henry só quer recuperar o controle da situação. Ele tenta ler a tradução e fica em choque com o que Maria escreveu. É tipo outro livro, um que ele nunca teria coragem de escrever, e isso deixa ele ainda mais frustrado. Mas o mais engraçado? Mesmo com toda essa confusão, o público tá amando. Os eventos são um sucesso. E por mais que Henry esteja irritado, ele também começa a perceber que, talvez, só talvez, o problema do livro original era justamente ele levar tudo a sério demais. Logo nas primeiras paradas da turnê, Henry tá um peixe fora d'água. As entrevistas são todas em espanhol, ele mal entende o que está acontecendo, e Maria vive traduzindo as respostas dele, só que do jeito dela. Tipo,
Ele responde uma coisa sem graça e ela transforma numa história super dramática e engraçada. E o público vai à loucura. Ele fica mais bravo, claro, mas não pode fazer nada. O povo ama a versão da Maria. Só que não é só isso. Eles começam a se meter em várias situações meio absurdas. Tem um evento onde os fãs pedem para eles recriarem cenas do livro, com direito a olhar apaixonado, toque nas mãos e até beijos falsos. Henry quase derrete de vergonha, mas Maria segura as pontas como se fosse atriz de novela. E adivinha? Mesmo brigando por tudo, os dois têm química. Dá pra sentir. Eles se provocam o tempo todo, tipo criança que briga, mas gosta. Durante a viagem, eles vão se conhecendo melhor. Henry descobre que Maria não é só a mulher ousada que mudou o livro. Ela é mãe solo, cuida sozinha do filho pequeno e vive com a avó. Ela traduz livros para sobreviver e ainda arranja tempo para escrever suas próprias histórias, que ninguém quer publicar porque dizem que não vende. A vida dela é uma correria, cheia de luta, mas ela não perde o bom humor. Henry começa a olhar para ela diferente. Ele vê que ela não fez a tradução diferente por maldade, mas porque queria que as pessoas se conectassem com a história. E deu certo. O livro virou um sucesso por causa disso. Ao mesmo tempo, Maria começa a perceber que Henry, apesar de todo certinho, tem um lado sensível, inseguro até. Ele tem medo de se arriscar, de sair da zona de conforto, de se expor de verdade. Com o tempo, os dois vão se soltando, riem mais juntos, conversam de verdade, compartilham medos e sonhos. E claro, rolam uns momentos mais intensos também. Tipo aquele olhar que dura um pouco mais, aquela aproximação que dá frio na barriga, sabe? Só que nenhum dos dois quer admitir que tá rolando algo. Orgulho puro. E o mais legal é que conforme eles se aproximam, o próprio Henry começa a mudar. Ele, que antes achava que tudo tinha que ser formal e controlado, começa a escrever de um jeito mais leve, mais livre. Ele até topa tentar escrever uma nova versão do livro, dessa vez junto com Maria, combinando os dois estilos. Ele cede um pouco, ela também. Vão tentando encontrar um meio termo, e isso vale para o livro e para a relação deles. Um escritor super certinho, inglês, meio travado, chamado Henry. Ele passa um tempão escrevendo um livro que ele acha que vai ser um sucesso, cheio de palavras bonitas, reflexões profundas e silêncio. Porque ninguém lê. Tipo, zero interesse. O livro é um fracasso completo. Até que um belo dia, algo inesperado acontece. O livro bomba no México. Isso mesmo. O mesmo livro que ninguém queria na Inglaterra tá vendendo igual água lá do outro lado do mundo. A editora fica doida e decide mandar Henry pro México para promover o livro com uma turnê de eventos. E ele, claro, vai sem nem entender como isso aconteceu. Só que tem um detalhe importante aí. Quando ele chega no México, ele descobre que o livro não tá fazendo sucesso do jeitinho que ele escreveu, não. A tradutora, uma mulher chamada Maria, basicamente reescreveu a história inteira. Transformou aquele romance chato e parado em algo super quente, cheio de paixão, cenas picantes e emoção. Ou seja, o público amou a versão dela, não a dele. E aí começa a confusão. Henry, que é todo metódico e quadrado, fica bravo, claro. Ele acha que foi traído, que isso não é justo, que estão enganando os leitores. Já Maria, por outro lado, defende que ela só fez o que precisava para tornar o livro interessante para o público mexicano. Eles batem cabeça o tempo todo. É discussão atrás de discussão, mas ao mesmo tempo rola aquela faísca, sabe? Aquela tensão gostosa de quem briga. Mas no fundo tem alguma coisa ali crescendo. Enquanto viajam juntos de cidade em cidade nessa turnê, eles vão sendo obrigados a trabalhar como uma dupla. Tem que fingir que estão super alinhados, que tudo é lindo e perfeito entre eles. Enquanto por trás dos panos, brigam feito cão e gato. Mas com o tempo eles vão se conhecendo melhor. Henry começa a sair da sua caixinha, a ver o mundo de um jeito mais leve. Maria, que tem seus próprios problemas e uma vida complicada, ela é mãe solo e está tentando equilibrar tudo sozinha, começa a se abrir também. Os dois, sem querer, vão se ajudando a crescer. E claro, como em toda boa comédia romântica, tem momentos super engraçados. Tipo eles fugindo de situações constrangedoras em eventos, ou quando precisam lidar com fãs animadíssimos da versão apimentada do livro, e Henry nem sabe onde enfiar a cara. E também tem aqueles momentos mais doces, que fazem a gente suspirar, torcendo para que eles percebam logo o que estão sentindo um pelo outro.
Mas não pense que tudo é fácil. Eles enfrentam altos e baixos. Tem tensão, tem mágoas, tem inseguranças. Henry sente que perdeu o controle sobre a própria obra e Maria tem medo de ser julgada por quem ela é e pelas escolhas que fez. Só que no fim das contas, eles aprendem a se escutar, a entender o ponto de vista do outro e a trabalhar juntos de verdade. Não como dois opostos que se atacam, mas como dois pedaços diferentes que se completam. E o mais legal é ver como o livro, aquele que parecia sem graça, virou algo totalmente novo quando passou pelas mãos de outra pessoa com uma visão diferente. Isso faz a gente pensar, né? Às vezes uma história precisa só de um olhar novo para ganhar vida. E às vezes a gente também precisa disso. Alguém que enxergue algo em nós que nem a gente percebeu. Então, o livro do amor é sobre isso. Duas pessoas completamente diferentes, unidas por um livro que ninguém esperava que desse certo. É sobre recomeços, mudanças e sobre como o amor pode surgir nos lugares mais improváveis. Com uma boa dose de humor, química e emoção, o filme é leve, divertido e tem aquele clima gostoso que faz a gente sorrir no final. E, olha, mesmo que você ache que já viu essa história antes, do jeito que ela é contada aqui, vale a pena embarcar. Então, conhece o Henry? Ele é um escritor inglês. Sabe aquele tipo bem quieto, arrumadinho, que leva tudo a sério demais? É ele. O cara passou meses, talvez até anos, escrevendo um livro de romance que ele achava ser a coisa mais linda do mundo. Cheio de palavras chiques, sentimentos contidos, tudo bem calmo e profundo. Só que tem um probleminha. Ninguém lê. Ninguém mesmo. O livro vai para as prateleiras e... silêncio. As pessoas passam reto. A crítica nem se dá ao trabalho de falar mal, porque nem acha relevante o suficiente. Um fracasso total. Henry fica arrasado, claro. Ele acreditava de verdade que tinha escrito algo importante, algo que ia tocar o coração das pessoas. Mas não rolou. A vida de escritor não tá fácil. Até que um dia, do nada, ele recebe uma ligação da editora. E aí vem a bomba. O livro virou um sucesso no México. Isso mesmo, no México. Ele nem acredita. Tipo, o quê? O livro que ninguém quis na Inglaterra tá vendendo igual pipoca em feira do outro lado do mundo? A editora já prepara tudo. Quer que ele vá pra lá fazer uma turnê de divulgação, com direito a entrevistas, autógrafos e muito blá 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 com os fãs. Ele fica meio perdido, mas topa, né? Afinal, vai que agora a sorte virou? Chegando no México, a situação já começa estranha. Todo mundo parece amar o livro, mas de um jeito diferente. As fãs estão eufóricas, os eventos estão lotados e o povo tá chamando a história de caliente, cheia de paixão, desejo e cenas picantes. Henry fica tipo, caliente? Mas meu livro nem tem beijo direito. Aí ele conhece Maria, a tradutora do livro, e é aí que tudo faz sentido. Maria é o oposto dele. Ela é espontânea, divertida, fala o que pensa e tem um jeito super leve de levar a vida. E ela admite, sem vergonha nenhuma, ela reescreveu o livro inteiro. Isso mesmo. Pegou aquela história lenta e fria do Henry e deu uma apimentada boa. Colocou cenas mais emocionantes, romance mais intenso, personagens com mais química e transformou o livro num verdadeiro romance ardente. Henry surta, fica bravo, ofendido, sente que traíram a obra dele. Ele grita, do jeito britânico dele, claro, diz que isso é desonesto, que o público foi enganado. E Maria? Ela dá risada. Diz que só fez o necessário para tornar o livro interessante para o público local. Que do que adianta manter tudo igual se ninguém vai ler? Ela basicamente salvou o livro, do jeito dela. A editora, claro, tá nem aí para essa briguinha dos dois. Tudo que ela quer é que eles trabalhem juntos, porque o livro virou um fenômeno e o público quer ver os dois lado a lado. Então, mesmo se odiando, Henry e Maria são obrigados a embarcar juntos numa turnê de divulgação por várias cidades do México. A partir daí, a treta só aumenta. Henry vive tentando explicar que aquele livro não é dele, que ele não escreveu aquelas partes sensuais, que foi tudo modificado. Mas os fãs não querem saber. Eles amam a versão mexicana. E Maria, claro, se diverte com o desconforto de Henry, achando ele todo travadinho e dramático demais. Enquanto isso, Henry só quer recuperar o controle da situação. Ele tenta ler a tradução e fica em choque com o que Maria escreveu. É tipo outro livro, um que ele nunca teria coragem de escrever, e isso deixa ele ainda mais frustrado. Mas o mais engraçado
Mesmo com toda essa confusão, o público está amando. Os eventos são um sucesso. E por mais que Henry esteja irritado, ele também começa a perceber que, talvez, só talvez, o problema do livro original era justamente ele levar tudo a sério demais. Logo nas primeiras paradas da turnê, Henry tá um peixe fora d'água. As entrevistas são todas em espanhol, ele mal entende o que está acontecendo, e Maria vive traduzindo as respostas dele, só que do jeito dela. Tipo, ele responde uma coisa sem graça e ela transforma numa história super dramática e engraçada, e o público vai à loucura. Ele fica mais bravo, claro, mas não pode fazer nada. O povo ama a versão da Maria, só que não é só isso. Eles começam a se meter em várias situações meio absurdas. Tem um evento onde os fãs pedem para eles recriarem cenas do livro, com direito a olhar apaixonado, toque nas mãos e até beijos falsos. Henry quase derrete de vergonha, mas Maria segura as pontas como se fosse atriz de novela. E adivinha? Mesmo brigando por tudo, os dois têm química. Dá pra sentir. Eles se provocam o tempo todo, tipo criança que briga, mas gosta. Durante a viagem, eles vão se conhecendo melhor. Henry descobre que Maria não é só a mulher ousada que mudou o livro. Ela é mãe solo, cuida sozinha do filho pequeno e vive com a avó. Ela traduz livros para sobreviver e ainda arranja tempo para escrever suas próprias histórias, que ninguém quer publicar porque dizem que não vende. A vida dela é uma correria, cheia de luta, mas ela não perde o bom humor. Henry começa a olhar para ela diferente. Ele vê que ela não fez a tradução diferente por maldade, mas porque queria que as pessoas se conectassem com a história. E deu certo. O livro virou um sucesso por causa disso. Ao mesmo tempo, Maria começa a perceber que Henry, apesar de todo certinho, tem um lado sensível, inseguro até. Ele tem medo de se arriscar, de sair da zona de conforto, de se expor de verdade. Com o tempo, os dois vão se soltando, riem mais juntos, conversam de verdade, compartilham medos e sonhos. E claro, rolam uns momentos mais intensos também. Tipo aquele olhar que dura um pouco mais, aquela aproximação que dá frio na barriga, sabe? Só que nenhum dos dois quer admitir que tá rolando algo. Orgulho puro. E o mais legal é que conforme eles se aproximam, o próprio Henry começa a mudar. Ele, que antes achava que tudo tinha que ser formal e controlado, começa a escrever de um jeito mais leve, mais livre. Ele até topa tentar escrever uma nova versão do livro, dessa vez, junto com Maria, combinando os dois estilos. Ele cede um pouco, ela também. Vão tentando encontrar um meio termo, e isso vale para o livro e para a relação deles. Um escritor super certinho, inglês, meio travado, chamado Henry. Ele passa um tempão escrevendo um livro que ele acha que vai ser um sucesso, cheio de palavras bonitas, reflexões profundas e silêncio. Porque ninguém lê. Tipo, zero interesse. O livro é um fracasso completo. Até que um belo dia, algo inesperado acontece. O livro bomba no México. Isso mesmo. O mesmo livro que ninguém queria na Inglaterra tá vendendo igual água lá do outro lado do mundo. A editora fica doida e decide mandar Henry pro México para promover o livro com uma turnê de eventos. E ele, claro, vai sem nem entender como isso aconteceu. Só que tem um detalhe importante aí. Quando ele chega no México, ele descobre que o livro não tá fazendo sucesso do jeitinho que ele escreveu, não. A tradutora, uma mulher chamada Maria, basicamente reescreveu a história inteira. Transformou aquele romance chato e parado em algo super quente, cheio de paixão, cenas picantes e emoção. Ou seja, o público amou a versão dela, não a dele. E aí começa a confusão. Henry, que é todo metódico e quadrado, fica bravo, claro. Ele acha que foi traído, que isso não é justo, que estão enganando os leitores. Já Maria, por outro lado, defende que ela só fez o que precisava para tornar o livro interessante para o público mexicano. Eles batem cabeça o tempo todo. É discussão atrás de discussão, mas ao mesmo tempo rola aquela faísca, sabe? Aquela tensão gostosa de quem briga. Mas no fundo tem alguma coisa ali crescendo. Enquanto viajam juntos de cidade em cidade nessa turnê, eles vão sendo obrigados a trabalhar como uma dupla. Tem que fingir que estão super alinhados, que tudo é lindo e perfeito entre eles. Enquanto por trás dos panos, brigam feito cão e gato. Mas com o tempo eles vão se conhecendo melhor. Henry começa a sair da sua caixinha, a ver o mundo de um jeito mais leve. Maria, que tem seus próprios problemas e uma vida complicada,
Ela é mãe solo e tá tentando equilibrar tudo sozinha, começa a se abrir também. Os dois, sem querer, vão se ajudando a crescer. E claro, como em toda boa comédia romântica, tem momentos super engraçados. Tipo eles fugindo de situações constrangedoras em eventos, ou quando precisam lidar com fãs animadíssimos da versão apimentada do livro, e Henry nem sabe onde enfiar a cara. E também tem aqueles momentos mais doces, que fazem a gente suspirar, torcendo para que eles percebam logo o que estão sentindo um pelo outro. Mas não pense que tudo é fácil. Eles enfrentam altos e baixos. Tem tensão, tem mágoas, tem inseguranças. Henry sente que perdeu o controle sobre a própria obra, e Maria tem medo de ser julgada por quem ela é e pelas escolhas que fez. Só que no fim das contas, eles aprendem a se escutar, a entender o ponto de vista do outro, e a trabalhar juntos de verdade. Não como dois opostos que se atacam, mas como dois pedaços diferentes que se completam. E o mais legal é ver como o livro, aquele que parecia sem graça, virou algo totalmente novo quando passou pelas mãos de outra pessoa com uma visão diferente. Isso faz a gente pensar, né? Às vezes uma história precisa só de um olhar novo para ganhar vida, e às vezes a gente também precisa disso. Alguém que enxergue algo em nós que nem a gente percebeu. Então, o livro do amor é sobre isso. Duas pessoas completamente diferentes, unidas por um livro que ninguém esperava que desse certo. É sobre recomeços, mudanças, e sobre como o amor pode surgir nos lugares mais improváveis. Com uma boa dose de humor, química e emoção, o filme é leve, divertido, e tem aquele clima gostoso que faz a gente sorrir no final. E, olha, mesmo que você ache que já viu essa história antes, do jeito que ela é contada aqui, vale a pena embarcar. Então, conhece o Henry? Ele é um escritor inglês. Sabe aquele tipo bem quieto, arrumadinho, que leva tudo a sério demais? É ele. O cara passou meses, talvez até anos, escrevendo um livro de romance que ele achava ser a coisa mais linda do mundo. Cheio de palavras chiques, sentimentos contidos, tudo bem calmo e profundo. Só que tem um probleminha. Ninguém lê. Ninguém mesmo. O livro vai para as prateleiras e... silêncio. As pessoas passam reto. A crítica nem se dá ao trabalho de falar mal, porque nem acha relevante o suficiente. Um fracasso total. Henry fica arrasado, claro. Ele acreditava de verdade que tinha escrito algo importante, algo que ia tocar o coração das pessoas. Mas não rolou. A vida de escritor não tá fácil. Até que um dia, do nada, ele recebe uma ligação da editora. E aí vem a bomba. O livro virou um sucesso no México. Isso mesmo, no México. Ele nem acredita. Tipo, o quê? O livro que ninguém quis na Inglaterra tá vendendo igual pipoca em feira do outro lado do mundo? A editora já prepara tudo. Quer que ele vá pra lá fazer uma turnê de divulgação, com direito a entrevistas, autógrafos e muito blá 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 com os fãs. Ele fica meio perdido, mas topa, né? Afinal, vai que agora a sorte virou? Chegando no México, a situação já começa estranha. Todo mundo parece amar o livro, mas de um jeito diferente. As fãs estão eufóricas, os eventos estão lotados e o povo tá chamando a história de caliente, cheia de paixão, desejo e cenas picantes. Henry fica tipo, caliente? Mas meu livro nem tem beijo direito. Aí ele conhece Maria, a tradutora do livro, e é aí que tudo faz sentido. Maria é o oposto dele. Ela é espontânea, divertida, fala o que pensa e tem um jeito super leve de levar a vida. E ela admite, sem vergonha nenhuma, ela reescreveu o livro inteiro. Isso mesmo. Pegou aquela história lenta e fria do Henry e deu uma apimentada boa. Colocou cenas mais emocionantes, romance mais intenso, personagens com mais química e transformou o livro num verdadeiro romance ardente. Henry surta, fica bravo, ofendido, sente que traíram a obra dele. Ele grita, do jeito britânico dele, claro, diz que isso é desonesto, que o público foi enganado. E Maria? Ela dá risada. Diz que só fez o necessário para tornar o livro interessante para o público local. Que do que adianta manter tudo igual se ninguém vai ler? Ela basicamente salvou o livro, do jeito dela. A editora, claro, tá nem aí para essa briguinha dos dois. Tudo que ela quer é que eles trabalhem juntos, porque o livro virou um fenômeno e o público quer ver os dois lado a lado. Então, mesmo se odiando, Henry e Maria são obrigados a embarcar juntos numa turnê de divulgação por várias cidades do México. A partir daí, a treta só aumenta.
Henry vive tentando explicar que aquele livro não é dele, que ele não escreveu aquelas partes sensuais, que foi tudo modificado. Mas os fãs não querem saber. Eles amam a versão mexicana. E Maria, claro, se diverte com o desconforto de Henry, achando ele todo travadinho e dramático demais. Enquanto isso, Henry só quer recuperar o controle da situação. Ele tenta ler a tradução e fica em choque com o que Maria escreveu. É tipo outro livro, um que ele nunca teria coragem de escrever, e isso deixa ele ainda mais frustrado. Mas o mais engraçado? Mesmo com toda essa confusão, o público tá amando. Os eventos são um sucesso. E por mais que Henry esteja irritado, ele também começa a perceber que, talvez, só talvez, o problema do livro original era justamente ele levar tudo a sério demais. Logo nas primeiras paradas da turnê, Henry tá um peixe fora d'água. As entrevistas são todas em espanhol, ele mal entende o que tá acontecendo, e Maria vive traduzindo as respostas dele, só que do jeito dela. Tipo, ele responde uma coisa sem graça e ela transforma numa história super dramática e engraçada, e o público vai à loucura. Ele fica mais bravo, claro, mas não pode fazer nada. O povo ama a versão da Maria, só que não é só isso. Eles começam a se meter em várias situações meio absurdas. Tem um evento onde os fãs pedem para eles recriarem cenas do livro, com direito a olhar apaixonado, toque nas mãos e até beijos falsos. Henry quase derrete de vergonha, mas Maria segura as pontas como se fosse atriz de novela. E adivinha? Mesmo brigando por tudo, os dois têm química. Dá pra sentir. Eles se provocam o tempo todo, tipo criança que briga, mas gosta. Durante a viagem, eles vão se conhecendo melhor. Henry descobre que Maria não é só a mulher ousada que mudou o livro. Ela é mãe solo, cuida sozinha do filho pequeno e vive com a avó. Ela traduz livros para sobreviver e ainda arranja tempo para escrever suas próprias histórias, que ninguém quer publicar porque dizem que não vende. A vida dela é uma correria, cheia de luta, mas ela não perde o bom humor. Henry começa a olhar para ela diferente. Ele vê que ela não fez a tradução diferente por maldade, mas porque queria que as pessoas se conectassem com a história. E deu certo. O livro virou um sucesso por causa disso. Ao mesmo tempo, Maria começa a perceber que Henry, apesar de todo certinho, tem um lado sensível, inseguro até. Ele tem medo de se arriscar, de sair da zona de conforto, de se expor de verdade. Com o tempo, os dois vão se soltando. Riem mais juntos, conversam de verdade, compartilham medos e sonhos. E claro, rolam uns momentos mais intensos também. Tipo aquele olhar que dura um pouco mais, aquela aproximação que dá frio na barriga, sabe? Só que nenhum dos dois quer admitir que tá rolando algo. Orgulho puro. E o mais legal é que conforme eles se aproximam, o próprio Henry começa a mudar. Ele, que antes achava que tudo tinha que ser formal e controlado, começa a escrever de um jeito mais leve, mais livre. Ele até topa tentar escrever uma nova versão do livro, dessa vez, junto com Maria, combinando os dois estilos. Ele cede um pouco, ela também. Vão tentando encontrar um meio termo, e isso vale para o livro e para a relação deles. Um escritor super certinho, inglês, meio travado, chamado Henry. Ele passa um tempão escrevendo um livro que ele acha que vai ser um sucesso, cheio de palavras bonitas, reflexões profundas e silêncio. Porque ninguém lê. Tipo, zero interesse. O livro é um fracasso completo. Até que um belo dia, algo inesperado acontece. O livro bomba no México. Isso mesmo. O mesmo livro que ninguém queria na Inglaterra tá vendendo igual água lá do outro lado do mundo. A editora fica doida e decide mandar Henry para o México para promover o livro com uma turnê de eventos. E ele, claro, vai sem nem entender como isso aconteceu. Só que tem um detalhe importante aí. Quando ele chega no México, ele descobre que o livro não tá fazendo sucesso do jeitinho que ele escreveu, não. A tradutora, uma mulher chamada Maria, basicamente reescreveu a história inteira. Transformou aquele romance chato e parado em algo super quente, cheio de paixão, cenas picantes e emoção. Ou seja, o público amou a versão dela, não a dele. E aí começa a confusão. Henry, que é todo metódico e quadrado, fica bravo, claro. Ele acha que foi traído, que isso não é justo, que estão enganando os leitores. Já Maria, por outro lado, defende que ela só fez o que precisava para tornar o livro interessante para o público mexicano. Eles batem cabeça o tempo todo.
É discussão atrás de discussão, mas ao mesmo tempo rola aquela faísca, sabe? Aquela tensão gostosa de quem briga, mas no fundo tem alguma coisa ali crescendo. Enquanto viajam juntos de cidade em cidade nessa turnê, eles vão sendo obrigados a trabalhar como uma dupla. Tem que fingir que estão super alinhados, que tudo é lindo e perfeito entre eles. Enquanto por trás dos panos, brigam feito cão e gato. Mas com o tempo eles vão se conhecendo melhor. Henry começa a sair da sua caixinha, a ver o mundo de um jeito mais leve. Maria, que tem seus próprios problemas e uma vida complicada, ela é mãe solo e está tentando equilibrar tudo sozinha, começa a se abrir também. Os dois, sem querer, vão se ajudando a crescer. E claro, como em toda boa comédia romântica, tem momentos super engraçados. Tipo eles fugindo de situações constrangedoras em eventos, ou quando precisam lidar com fãs animadíssimos da versão apimentada do livro, e Henry nem sabe onde enfiar a cara. E também tem aqueles momentos mais doces, que fazem a gente suspirar, torcendo para que eles percebam logo o que estão sentindo um pelo outro. Mas não pense que tudo é fácil. Eles enfrentam altos e baixos. Tem tensão, tem mágoas, tem inseguranças. Henry sente que perdeu o controle sobre a própria obra, e Maria tem medo de ser julgada por quem ela é e pelas escolhas que fez. Só que no fim das contas, eles aprendem a se escutar, a entender o ponto de vista do outro, e a trabalhar juntos de verdade. Não como dois opostos que se atacam, mas como dois pedaços diferentes que se completam. Ah, e o mais legal é ver como o livro, aquele que parecia sem graça, virou algo totalmente novo quando passou pelas mãos de outra pessoa com uma visão diferente. Isso faz a gente pensar, né? Às vezes uma história precisa só de um olhar novo para ganhar vida. E às vezes a gente também precisa disso. Alguém que enxergue algo em nós que nem a gente percebeu. Então, o livro do amor é sobre isso. Duas pessoas completamente diferentes, unidas por um livro que ninguém esperava que desse certo. É sobre recomeços, mudanças, e sobre como o amor pode surgir nos lugares mais improváveis. Com uma boa dose de humor, química e emoção, o filme é leve, divertido, e tem aquele clima gostoso que faz a gente sorrir no final. E, olha, mesmo que você ache que já viu essa história antes, do jeito que ela é contada aqui, vale a pena embarcar. Então, conhece o Henry? Ele é um escritor inglês. Sabe aquele tipo bem quieto, arrumadinho, que leva tudo a sério demais? É ele. O cara passou meses, talvez até anos, escrevendo um livro de romance que ele achava ser a coisa mais linda do mundo. Cheio de palavras chiques, sentimentos contidos, tudo bem calmo e profundo. Só que tem um probleminha. Ninguém lê. Ninguém mesmo. O livro vai para as prateleiras e... silêncio. As pessoas passam reto. A crítica nem se dá ao trabalho de falar mal, porque nem acha relevante o suficiente. Um fracasso total. Henry fica arrasado, claro. Ele acreditava de verdade que tinha escrito algo importante, algo que ia tocar o coração das pessoas. Mas não rolou. A vida de escritor não tá fácil. Até que um dia, do nada, ele recebe uma ligação da editora. E aí vem a bomba. O livro virou um sucesso no México. Isso mesmo, no México. Ele nem acredita. Tipo, o quê? O livro que ninguém quis na Inglaterra tá vendendo igual pipoca em feira do outro lado do mundo? A editora já prepara tudo. Quer que ele vá pra lá fazer uma turnê de divulgação, com direito a entrevistas, autógrafos e muito blá 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 com os fãs. Ele fica meio perdido, mas topa, né? Afinal, vai que agora a sorte virou? Chegando no México, a situação já começa estranha. Todo mundo parece amar o livro, mas de um jeito diferente. As fãs estão eufóricas, os eventos estão lotados e o povo tá chamando a história de caliente, cheia de paixão, desejo e cenas picantes. Henry fica tipo, caliente? Mas meu livro nem tem beijo direito. Aí ele conhece Maria, a tradutora do livro, e é aí que tudo faz sentido. Maria é o oposto dele. Ela é espontânea, divertida, fala o que pensa e tem um jeito super leve de levar a vida. E ela admite, sem vergonha nenhuma, ela reescreveu o livro inteiro. Isso mesmo. Pegou aquela história lenta e fria do Henry e deu uma apimentada boa. Colocou cenas mais emocionantes, romance mais intenso, personagens com mais química e transformou o livro num verdadeiro romance ardente. Henry surta, fica bravo, ofendido, sente que traíram a obra dele. Ele grita, do jeito britânico dele, claro, diz que isso é desonesto, que
que o público foi enganado. E Maria? Ela dá risada. Diz que só fez o necessário para tornar o livro interessante para o público local. Que do que adianta manter tudo igual se ninguém vai ler? Ela basicamente salvou o livro, do jeito dela. A editora, claro, tá nem aí para essa briguinha dos dois. Tudo que ela quer é que eles trabalhem juntos, porque o livro virou um fenômeno e o público quer ver os dois lado a lado. Então, mesmo se odiando, Henry e Maria são obrigados a embarcar juntos numa turnê de divulgação por várias cidades do México. A partir daí, a treta só aumenta. Henry vive tentando explicar que aquele livro não é dele, que ele não escreveu aquelas partes sensuais, que foi tudo modificado. Mas os fãs não querem saber. Eles amam a versão mexicana. E Maria, claro, se diverte com o desconforto de Henry, achando ele todo travadinho e dramático demais. Enquanto isso, Henry só quer recuperar o controle da situação. Ele tenta ler a tradução e fica em choque com o que Maria escreveu. É tipo outro livro, um que ele nunca teria coragem de escrever, e isso deixa ele ainda mais frustrado. Mas o mais engraçado? Mesmo com toda essa confusão, o público tá amando. Os eventos são um sucesso. E por mais que Henry esteja irritado, ele também começa a perceber que, talvez, só talvez, o problema do livro original era justamente ele levar tudo a sério demais. Logo nas primeiras paradas da turnê, Henry tá um peixe fora d'água. As entrevistas são todas em espanhol, ele mal entende o que tá acontecendo, e Maria vive traduzindo as respostas dele, só que do jeito dela. Tipo, ele responde uma coisa sem graça e ela transforma numa história super dramática e engraçada, e o público vai à loucura. Ele fica mais bravo, claro, mas não pode fazer nada. O povo ama a versão da Maria, só que não é só isso. Eles começam a se meter em várias situações meio absurdas. Tem um evento onde os fãs pedem para eles recriarem cenas do livro, com direito a olhar apaixonado, toque nas mãos e até beijos falsos. Henry quase derrete de vergonha, mas Maria segura as pontas como se fosse atriz de novela. E adivinha? Mesmo brigando por tudo, os dois têm química. Dá pra sentir. Eles se provocam o tempo todo, tipo criança que briga, mas gosta. Durante a viagem, eles vão se conhecendo melhor. Henry descobre que Maria não é só a mulher ousada que mudou o livro. Ela é mãe solo, cuida sozinha do filho pequeno e vive com a avó. Ela traduz livros para sobreviver e ainda arranja tempo para escrever suas próprias histórias, que ninguém quer publicar porque dizem que não vende. A vida dela é uma correria, cheia de luta, mas ela não perde o bom humor. Henry começa a olhar para ela diferente. Ele vê que ela não fez a tradução diferente por maldade, mas porque queria que as pessoas se conectassem com a história. E deu certo. O livro virou um sucesso por causa disso. Ao mesmo tempo, Maria começa a perceber que Henry, apesar de todo certinho, tem um lado sensível, inseguro até. Ele tem medo de se arriscar, de sair da zona de conforto, de se expor de verdade. Com o tempo, os dois vão se soltando, riem mais juntos, conversam de verdade, compartilham medos e sonhos. E claro, rolam uns momentos mais intensos também. Tipo aquele olhar que dura um pouco mais, aquela aproximação que dá frio na barriga, sabe? Só que nenhum dos dois quer admitir que tá rolando algo. Orgulho puro. E o mais legal é que conforme eles se aproximam, o próprio Henry começa a mudar. Ele, que antes achava que tudo tinha que ser formal e controlado, começa a escrever de um jeito mais leve, mais livre. Ele até topa tentar escrever uma nova versão do livro, dessa vez junto com Maria, combinando os dois estilos. Ele cede um pouco, ela também. Vão tentando encontrar um meio termo, e isso vale para o livro e para a relação deles. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.